Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui e hoje eu estou muito feliz. É um dia muito especial, na verdade é uma noite, né? Nós estamos de noite aqui, mas não sei qual o horário que você está assistindo. Então é um dia muito especial aqui pra gente, porque eu estou com um André Balaio, tá? E o André Balaio tem tudo a ver com um assunto que a gente trata aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que tem muita gente que está inscrito aqui no canal que já conhece o André Balai, mas a gente vai fazer uma apresentação porque pode ser que você não conheça, né? Então eu vou ler aqui um resumo dos trabalhos, de alguns trabalhos do André Balai, para você ter uma ideia com quem é que a gente está falando aqui. E para você ter uma ideia de como é que hoje está sendo especial aqui para a gente, tá? O André Balaio, ele é um escritor e roteirista pernambucano. Tem inúmeros contos publicados em revistas literárias como Gueto, Vício Velho e Incomunidade, que é de Portugal. E coletâneas, algumas coletâneas impressas, né, várias delas. Seu conto Do Lado de Lá foi o vencedor do prêmio Off Flip em 2016. Ele foi finalista dos prêmios nacionais Sesc e CEP em 2018. Neste mesmo ano, publicou o livro Quebranto, pela editora Patuá, com 13 contos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Quebranto foi o vencedor do prêmio Vânia Souto Carvalho, da Academia Pernambucana de Letras, como melhor obra de ficção do ano. Em 2021, seu livro inédito de contos A Última Noite de José Wilker foi um dos vencedores do prêmio Biblioteca Digital da Biblioteca Pública do Paraná. Agora vamos começar a entender aqui como é que o André Balaio ele está muito ligado ao tema aqui do nosso canal, né? Porque ele é autor dos roteiros das histórias em quadrinhos A Rasteira da Perna Cabeluda, edições Bagaço de 2015. Ele também é autor, né? Ele é autor dos roteiros de Malassombro, Assovios da Mata, de 2016. Inclusive, eu estou até com este livro aqui, tá? Assovios da Mata, de 2016. Inclusive, quem está acompanhando o nosso trabalho, nós fizemos uma live recentemente e a gente citou, se você lembra bem, a gente citou o André Balaio, tá? Ele é o roteirista daqui e essa arte é do Theo Pinheiro. E também ele é autor do roteiro A Maldição Circular, de 2017, e ele adaptou o livro Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire. Ele adaptou para quadrinhos, né? Então, o título desse livro é Algumas Assombrações do Recife Velho, de 2017. Ele colaborou também com o roteiro do longa-metragem Recife Assombrado, que você deve conhecer, lançado em 2019 e disponibilizado no canal Brasil em 2021. Tem muito mais para a gente falar aqui. Isso aqui é só um resumo, tá? Eu vou passar a palavra agora para o André Balaio. André, muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Marisson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, né, o programa, o Lendas e Causos de Pernambuco. E é um prazer estar aqui conversando. É sempre muito gostoso, né, estar falando desse assunto, falando das lendas, do folclore, de quadrinhos, de literatura, coisas que a gente gosta tanto, que fazem tão parte da vida da gente. Pois é, rapaz. Essa questão que você falou, eu já vou começar, inclusive, até com essa pergunta aí, que eu sei que é uma pergunta clichê. Já devem ter feito muito essa pergunta, mas assim, não tem como a gente fugir muito disso. Como é que começou para você toda essa história? Puxa, acho que desde a infância, eu acho que a infância a gente acaba criando certos gostos, né? Já desde. Então, assim, eu gostava muito. Lá em casa a gente era aquela coisa. Quando eu fui criança ali pelos anos 70 e anos 80, né? Comecei nos anos 80 e tal. E é uma época que faltava muita luz, faltava muita energia. Então, sempre que faltava luz, alguém lá em casa começava a contar uma história de assombração, né? Então era assim, era coisa que era, era um momento daquele de criar aquela coisa da minha família, às vezes pessoas, vizinhos e tal, a gente se reunia e aproveitava esses momentos. E assim, eu gostava muito também de história em quadrinhos, de terror. Tinha uma publicação no Brasil chamada Cripta, que na verdade, usava material de algumas revistas americanas, Creep, Eerie,
E era muito bom mesmo, assim. Tinha programas, e aí você começa a procurar as coisas, mesmo criança, mesmo adolescente, né? E aí vai para o cinema de terror e tal. Só que aí teve um momento que eu considero que foi um divisor de águas, né? Foi quando eu e um grupo de amigos começamos a fazer algumas pesquisas sobre Recife, lembrando de histórias que tinham acontecido antes, né? Então, por exemplo, a gente lembrava na nossa infância da história da perna cabeluda. Então, assim, fui criança com medo da perna cabeluda. E aí a gente já na adolescência ia no arquivo público, né, ali na Rua do Imperador, pesquisar os jornais antigos sobre as histórias, sobre essas lendas e tal, porque tinha notícias, já saía no jornal, né, sobre a perna cabeluda e tal, e a gente procurando e pesquisando. E aí um de nossos amigos, que é o Sérgio Barza, que ele é professor do Conservatório de Música, é maestro, ele tinha uma edição do livro de Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho, uma edição que estava fora de catálogo na época, mas ele tinha uma edição, inclusive, autografada pelo próprio Gilberto, que havia uma ligação de família, ele era a família dele muito próxima, e ele emprestou para mim e para o Roberto Beltrão, que faz o Recife Assombrado comigo, e mais dois outros amigos. E a gente ficou, aquilo foi uma coisa, porque assim, eu já gostava de histórias de terror, mas aí você começa a mergulhar nas lendas de Recife, de Pernambuco, né? Começa a ver que as ruas que você frequenta, que você mora, que você anda, inclusive, eu morava numa rua que está no livro de Gilberto Freire, que é a Avenida Malaquias, com o título de Uma Rua Inteira Mal Assombrada. E eu morava nessa rua. Então, assim, e tinha histórias realmente, assim, tinha uma suspeita que tinha um morador de uma casa que era o Papa Figo, que era de uma família que é associada até hoje ao Papa Figo. Então, assim, você começa a ver no livro, então a gente disse, poxa, vamos pesquisar. E a gente começou a ir atrás dessas lendas, começou a pesquisar lendas que não haviam sido abordadas, como a própria perna cabeluda, né? A gente começou a descobrir, pesquisar. Aí surge depois a velhinha da Avenida Caxangá e outras histórias que não estavam, que foram depois, né? Lobisomens, né? Vários lobisomens de peixinhos, ali perto de Dois Irmãos, no Sítio dos Pintos, várias histórias que foram aparecendo que não estavam no livro. Mas eu diria que esse livro de Gilberto Freire foi assim, fundamental. E a coisa maravilhosa é que, muitos anos depois, né, como você já leu aí na minha mini biografia aí, eu adaptei o livro para quadrinhos. Então, fechou um ciclo, né? Foi o livro que despertou meu interesse para o tema, pelo menos para as lendas pernambucanas, e eu acabei trabalhando nele e recriando as histórias, né, para quadrinhos. Imagino como deva. Foi uma Imagino como deve honra. ter sido especial, né, para Foi uma você, né? honra, uma parceria com a Fundação Gilberto Freire, inclusive. Fundação e com apoio, e a gente diretamente com a filha do Gilberto Freire, que é a dona Sônia Freire, a gente mostrando a ela dizendo, não, olha, isso aqui, ela dando o pitaco, e o resultado ficou maravilhoso. Foi uma honra. Então, assim, foi assim, para mim foi uma realização de um sonho e fechou um ciclo muito interessante. Que bom, cara, que bom, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que morava na Avenida Malaquias, e essa avenida, ela tinha a rua toda, como você falou, né? O Gilberto Freire relatou isso no livro, a rua toda mal assombrada. Ela tinha umas histórias de que, por exemplo, quando na época dos acendedores, né? Os acendedores de poste, né? Que não tinha poste antigamente, né? Existiam funcionários que iam lá acender É. nesse Não tinha período aí, iluminação, não tinha luz elétrica, né? Era com lampião, isso, com a gás. Lampião a gás. isso. E Exato. aí tinha uma profissão, para quem não sabe, que eram os acendedores, né? Pessoas que Exatamente. iam lá para acender quando anoitecia e tal. Uhum. Nesse período acontecia algumas coisas macabras lá, na Avenida Malaquias, né? Inclusive, eles escutavam sussurros e tal, algumas assombrações não queriam ficar no escuro, né? Tinha uma história dessa. Exatamente. Pronto, você
chegou a ver alguma coisa lá? Não, veja, Marisson, eu cheguei a ver. Tá, eu vou contar uma história que aconteceu com a minha família, na minha casa. Porque eu morava numa casa, que hoje é um prédio, inclusive. Mas assim, quando eu cheguei para morar nessa rua, nessa avenida, que é pequena ela, né? É ali perto do Colégio das Damas, ali nas Graças, Aflitos, aquela região ali. E quando eu fui morar lá, ainda era uma rua tranquila. Hoje o trânsito é terrível, né? Então, assim, hoje é super movimentada. Mas quando eu cheguei nos anos 70 para morar lá, era uma rua muito tranquila, ainda muito calma, em alguns horários. E eu me lembro, eu era muito novo, não sabia nem quem era Gilberto Freire na época, né? Então, assim, nem sabia do livro, não sabia de nada disso, né? Mas eu me lembro, sim, das pessoas falando que andavam na calçada e ouviam sussurros. Eu lembro dessa história dos sussurros, né? Não sei exatamente quem falava isso, mas eu lembro alguém falando, olha, você quando anda ali, cuidado ali quando andar, tal, não sei se foi minha, eu tenho irmãs mais velhas, um pouco, são alguns anos mais velhas, então não sei se elas falavam, alguém falou que dava para ouvir sussurros. E aconteceu o caso, minha mãe, que é engraçado porque até eu uso um pouco essa história no meu livro Quebranto, num conto, que o Quebranto, inclusive, são 13 contos de histórias de fantasmas, de assombrações, de lendas, tá? Minha mãe tinha uma amiga que ela era médium. Ela tinha, né? E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Ela um dia visitou lá em casa e disse: olha, tem alguma coisa estranha aqui na casa. Tem alguma coisa errada aqui. E a mamãe disse: como assim e tal? Eu falei: não, vamos fazer propôs fazer uma chamar de uma sessão, não sei exatamente se pode chamar de sessão, mas propôs o seguinte: a gente se reuniu no quintal da casa, a casa tem um quintal grande, e era minha mãe, minhas irmãs, ela, e eu era o menorzinho, né, o caçula, e ela disse: vamos rezar que eu vou ter algum tipo de aviso do problema que está acontecendo aqui. E aí, quando todo mundo em silêncio, de mãos dadas, rezando, e uma voz sussurrando. E minha mãe disse: André, é para rezar em silêncio, não é para rezar. Aí eu disse: mamãe, não sou eu não. Não sou eu não, mãe. E aí a amiga da minha mãe disse: não é ele não, esse é o preto velho que está me falando aqui no meu ouvido, me contando o problema, o que é que está acontecendo aqui. E aí, cara, isso eu lembro, marcou minha infância, né? Óbvio. Tantos passos para frente, tantos passos para direita, não sei o que, tal. Aqui, a gente cavou com a pá mesmo, no quintal, assim, no chão, na terra, né? No canteiro, assim, que tinha. Quando a gente cavou, tinha um saco, tipo saco de lixo, saco plástico, daqueles sacos grandes, enterrado lá. Quando abriu, tinha osso, tinha vela, uma vela com um diabo, assim, parecia um diabo, uma vela vermelha, assim, de uma quimbanda, uma coisa assim. E cabelo. Eu me lembro muito disso. Assim, não sei se tem mais coisa, mas eu lembro bem de osso, cabelo, enterrado no quintal da minha casa. Então, assim, se pergunta se eu passei por esse momento. Assim, então, e depois morei em outros prédios que tinham fundo mal assombrado e fiz outros, mas aí já foi outros momentos da vida, assim. Mas eu tive isso na minha infância. Então, interessante. Interessante essa história que você falou, porque você vivenciou, marcou. né, isso, né? Oi? Você vivenciou, né? Chegou a Vivenciei. isso, né? Engraçado. E eu era daquele tipo de criança que fazia brincadeira do copo, sabe? Aquela coisa. Eu com minhas irmãs. Sim. Eu e minhas irmãs mais velhas, elas meio que também lideravam. Então, eu estava sempre metido nessas coisas do sobrenatural, assim, esse interesse. E o sobrenatural, no caso, você também levou, esse tema do sobrenatural, você também levou para o livro Quebranto, né? Aliás, você Exatamente. escreve um pouco sobre isso, né? É, é. Me fala sobre esse livro e sobre o que você escreve. Quebranto tá aí, a Tá aqui. capa. É um livro de contos, Marisson. São 13 contos, tá? E todos têm em comum o sobrenatural, tá? Então sempre é uma situação, vamos dizer assim, ele se passa, tem algumas histórias que são em Recife, numa cidade mesmo, na coisa urbana, e outros contos são mais rurais, passam no interior, então
por exemplo, tem um que se passa mais na Zona da Mata, o outro se passa numa cidade do Agreste, né? Até uma cidade que existe, eu até pesquisei sobre ela, né? Então, assim, geralmente eles abordam situações extremas, situações de uma aparente normalidade, né? Então aí está aquela situação realista, cotidiana, e depois acontece algum fato que meio que desorganiza, e aí o sobrenatural ele aparece naquele momento de uma certa situação levada a um extremo e tal, entendeu? Então, assim, eu conto, esse conto meu foi premiado, foi um prêmio nacional, o Flip, ele tá aqui, né? Esse livro, como você leu já, ele foi premiado. É um livro que me deu muitas alegrias, né? Um livro, assim, é uma editora de São Paulo, chamada Editora Patuá, e é muito bom ter um livro, vamos dizer assim, que tem contos de terror, que tem contos fantásticos, e ele tem um reconhecimento da crítica, assim, né? Ele tem um reconhecimento também, porque alguns autores reclamam muito do preconceito que o gênero, a literatura de gênero, a literatura de terror, de horror, sofre da academia e tal. E eu acho que consegui um pouco quebrar isso, né? E teve esse prêmio da Academia Pernambucana de Letras sobre esse livro, né? Foi o livro do ano, de 2018. Então, assim, me deu muitas alegrias, né? Esse livro, quem quiser depois pode, eu vou deixar meu contato, quiser mandar mensagem, a gente ainda tem alguns exemplares, mas assim, é um livro que tem uma história, inclusive, curiosa nele, né? Assim, além das histórias de fantasmas, tem uma história de lobisomem, que é a única história de ficção científica com terror, porque ele é um pai, tem um pai e o filho, e o pai vai fazer um experimento, ele é meio que um cientista, e o filho, na verdade, ele não quer trabalhar com o pai, não quer ajudar o pai, e vai ter contra a vontade que ajudar, e acontece uma falha, tem cachorro, tem lobo e tal, e acaba que o experimento dá errado, e o pai, ele acha que o pai morreu, e depois em Aldeia, na região em Recife, tem ali aquela região de Aldeia, né, aquela parte ali perto, que na verdade é Camaragibe, por ali, aí é por ali que a história se passa, e ele volta, começa a aparecer um lobisomem, e o filho, né, ele é policial militar, ele fez concurso e tal, não queria trabalhar com o pai, entra para o concurso, e aí ele descobre que está tendo a história e ele vai ter que perseguir o lobisomem, e descobre depois que é o próprio pai, né, que ele vai perseguir o pai como lobisomem em Aldeia, nas matas de Aldeia. Então, é o conto Olhos Azuis, está aqui nesse livro. Perfeito. Quem quiser adquirir esse livro, é o quê? Pelo seu Instagram ou tem algum link? Pode mandar um direct pelo Instagram. Tem a Editora Patuá, posso depois mandar o link para comprar direto na editora, né? Mas se quiser comprar a mim autografado, me manda um direct no Instagram, procura André Balaio mesmo, né? Assim, acho que tá com André _Balaio, né? Ou no Facebook, ou no Twitter, tá? Pelo menos nessas três redes sociais eu tô presente. É só me achar, me mandar uma mensagem e a gente pode ter um livro aí que pode disponibilizar, inclusive, com dedicatória, né? Ou no site da Editora Patuá. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, inclusive, porque você deve ter ficado interessado, assim como eu. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar aqui abaixo na descrição o Instagram do André Balaio e vou deixar o link que ele vai me passar. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar aqui abaixo, tá? Então, se você tiver no celular, você já pode clicar. Assim que estiver terminando essa entrevista aqui, você pode clicar, porque aí você vai ser direcionado lá para o link ou para o Instagram. Aproveita e também segue o André Balaio lá para você ficar por dentro, né, do trabalho dele. Ô Marisson, desculpa, eu não sei se você vai falar ainda dos quadrinhos. Eu tô com uns quadrinhos aqui também, mas acabei separando os quadrinhos, alguns quadrinhos que eu fiz, né? Aqui eu tenho alguns que estão fora de catálogo até. Esse primeiro aqui foi o primeiro que nós fizemos, foi uma produção com vários autores. Esse do Recife Assombrado. Esse aqui é uma raridade, foi premiado pelo Funcultura, da Fundarp. E depois... Histórias em quadrinhos do Recife Assombrado. Eu lembro do lançamento desse. Foi o quê? O ano 2015, por aí?
Eu acho que foi antes, Foi mas antes? 2012, 2013, Certo. por aí. 2015 é a perna cabeluda, é a rasteira da perna cabeluda. Ah, tá. Esse aqui, assim, as pessoas, muita gente que tem, é, adora, só foram, acho, 500 exemplares e a gente não mais publicou, tá? Foi porque foi por um edital e depois esgotou, a gente não ficou mesmo como assim, uma coisa rara mesmo, né? O edição rara. E aí teve esse da rasteira da perna cabeluda que você falou, que nós falamos, que esse Sim, na verdade é pela editora Bagaço, tá? perfeito. Esse é trazendo para os dias de hoje, o que aconteceria se a perna cabeluda voltasse a atacar, né? E aquela região ali do Marco Zero, por aqui, Muito ó, bom. as pessoas correndo, não tem a perna aqui, mas tem dentro, tá? Ela ataca. E depois teve esse que você falou, são duas histórias, que é o Assovios na Mata. O Uhum. roteiro e o Assobio. Theo Pinheiro fez a arte, né? A arte gráfica. São duas histórias, uma é da Comadre Florzinha, que é o Assovios na Mata. Inclusive, a gente tem uma referência bem explícita àquele personagem da Samara, né? A gente usou visualmente como referência, que é para criar é importante criar essa identificação, né? O leitor ele já tem uma referência, mas então às vezes ele nem percebe exatamente que é ela, mas não que seja, porque Sim, aqui é com a Florzinha, né? É outro sim, personagem, sim. mas tem uma referência estética aí, né? Uma ligação visual mesmo, né? E aqui a segunda história, que é uma lenda do interior que minha avó me contava e que eu adaptei, que é a visita do diabo numa festa no interior, num forró, e ele vai, é aniversário da filha do coronel, e o diabo chega se fazendo passar por um político e acaba dançando forró com a filha, e todo mundo começa a dormir, né, no meio do forró, todo mundo, inclusive até o trio de forró pé de serra, todo mundo começa a dormir, e aqui aí ela vai descobrindo que, na verdade, olha para a perna do rapaz, vê que, na verdade, é o diabo, né? Parece pé de bode e tal, pé de bode. E aí, assim, e é como eu usei músicas de Luiz Gonzaga, né? Uhum. Alguns para contar a história, né? Então, aqui, são duas histórias em quadrinhos nesse Malassombro Assovio na Mata. Muito bom. Esse aí eu tenho. Esse você tem, né? Aí a gente lançou também esse aqui, que é a Maldição Circular, que é uma das melhores histórias nossas. Eu digo nossas porque esse foi uma produção do Recife Assombrado, né? Eu escrevi o roteiro, a arte é de Luciano Félix, as cores são de Theo Pinheiro e a edição de Roberto Beltrão, né? E aí ficou muito bonito, colorido, assim, muito bonito. É sobre a brincadeira do copo. Se Hum. dá errado, né? Então, Aham. assim, é, lógico que para ter o horror, para ter o terror, esse é mais urbano, né? Assim, a história é mais, É. tá? Mais esse aqui. E também lançamos esse aqui. Eu não sei se você conhece esse aqui, o Rio das Esse aí Carrancas. eu tenho que fala sobre o Caboclo d'Água, né? Isso, Caboclo d'Água ou Nego d'Água, que é Sim. uma lenda que tem no Rio São Francisco. Então a gente mostra no Rio aqui, né? Ele ataca naquela região ali. E nós descobrimos, a gente foi com Recife Assombrado para a CCXP e descobriu que algumas regiões do Brasil têm lendas parecidas, né? Que por exemplo, chamo de caboclinho d'água, assim, no interior de São Paulo, nos rios de lá do interior de São Paulo. E aí quando viram, disseram, mas parece o caboclinho d'água. Eu falei, mas que caboclinho d'água? E assim, essa lenda, ela vai, né? Tem um pessoal de Minas que escreve aqui no final, um texto no final, que também é uma lenda nos rios de Minas, né? Então, não É. apenas em São Francisco, que também passa por lá, né? Que na verdade tem lá mas essa lenda ela é
várias regiões do Brasil, várias regiões, não, vários estados do Brasil, né? Então, Eu vi, eu achei interessante, inclusive até essa parte aí, falando para você que está em casa, essa parte, tem uma parte nesse HQ que fala exatamente sobre, inclusive, associações que existem, né, organizações que existem para investigar esses supostos ataques aí do Caboclo d'Água e tal. pois é. E eu achei muito interessante, porque eu não sabia dessas informações. O Eu pessoal realmente leva a não sério, né? Quer dizer, o pessoal pois é. leva a sério mesmo, tem associações para analisar, discutir, e casos que são atribuídos, assim, pessoas que morrem afogadas no Rio São Francisco, né? Inclusive aquele caso daquele ator da Globo que Sim. morreu. Sabe Foi... que eu lembrei, inclusive, foi bom você ter falado nisso, que foi uma coisa que depois que eu estava lendo exatamente esse HQ, porque essa história daí é o roteiro do André Balaio, que foi uma adaptação de um conto Maluvida, né, do Beltrão. Roberto Beltrão, exatamente. Do Roberto Beltrão, né? E o que acontece? Depois que eu li, eu fui pesquisar sobre o Caboclo d'Água, e aí eu lembrei dessa história também do camarada lá da Rede Globo, que morreu no São Francisco, né? Imaginei, né, a princípio, que algumas pessoas da região talvez desenvolveram a crença de que o que assassinou ele foi o Caboclo d'Água. Sem dúvida, foi dito, né? Isso foi na época pelos moradores da região e que tinha sido por conta do Caboclo d'Água. E a coisa é tão forte lá. Na verdade, quando você vê que os barcos têm as carrancas, né? Que é para assustar os espíritos, mas é principalmente para assustar o Caboclo d'Água. Então, assim, aquelas carrancas, elas é para proteger em relação ao ataque do Caboclo d'Água. E tem uma estátua lá, né? Tem uma estátua na beira do rio, tem uma estátua grande, assim, né? Eu não cheguei aí lá, não, mas vi as fotos. Inclusive, a gente usou a imagem como referência também para fazer a ilustração, né? Mas é muito levado a sério, quer dizer, a ponto de ter essa estátua do Caboclo d'Água na beira do São Francisco. Né? E, bom, falando ainda das produções, por fim, esse também que eu acho que é um dos maiores motivos de orgulho, que é essa adaptação aqui do Assombrações do Recife Velho, que ficou, modéstia à parte, muito bonito aqui. Olha só. Muito bom. Muito bom. Tá muito bonito. Houve uma reconstituição. A gente teve um trabalho de uma historiadora que trabalhou junto com a gente, que fez uma pesquisa, né? E houve toda uma pesquisa histórica mesmo, de roupas, de lugares, né? Os lugares do Recife, como é que eles eram na época, no final, porque as histórias se passam no final do século XIX e começo do século XX, né? Que foram as histórias que o Gilberto Freire levantou, até publicado no Jornal Província. Aqui o Boca de Ouro, ó. Boca de Ouro, sim. Desenho na visão do Theo Pinheiro. Então, assim, foi um trabalho muito que nos deu muitas alegrias, sabe? Assim, e foi bem elogiado. Até teve uma exposição de quadrinhos em São Paulo. No Teatro Santa Isabel. O Teatro Santa Isabel aqui, você está vendo aqui, e a Rua da Aurora. Teve uma exposição em São Paulo de quadrinhos, acho que foi no Museu da Imagem do Som. Não sei, alguns amigos meus foram, e estava lá, como em destaque, assim, como essa publicação. Então, assim, foi um motivo de orgulho muito grande para a gente. Esse daí, esse número, essa edição que vocês fizeram realmente está na minha lista como prioridade, porque realmente é um trabalho muito bacana. Esse HQ, ele é para criança, não? Ele é um HQ para adultos? Olha, ele pode ser lido por crianças. Eu sei assim, vamos dizer, crianças já partir. Como ele tem esse componente de horror, tem história com o diabo, né? É um pouco. Então, assim, crianças muito novinhas, então. Mas acredito assim que a partir dos 9, 10 anos de idade já tem um discernimento, já pode ler, sabe? Assim, então, acredito que nessa faixa. Mas assim, ele é censura livre, mas eu não colocaria para uma criança muito novinha, para não ficar muito impressionada, né? Assim, né? E a gente, essa coisa de criança de se impressionar, aconteceu uma coisa muito. Eu tô lembrando de um caso que aconteceu numa CCXP, que eu achei interessantíssimo, que a gente tava com nossas HQs na bancada, assim,
na nossa mesa, né, do Arts Alley, né, onde ficam os artistas, né, e chegou o pai com o filho para olhar a mesa ao lado, e acho que o pai conhecia o artista que estava na mesa ao lado, e o filho devia ter uns 11 anos e tal, e ele olhando assim, meio desconfiado, e ele olhava para o lado, aí pegou um HQ da gente, acho que foi a da Comadre Florzinha, aí folheou, aí tomou meio que um susto, aí ficou se tremendo todo, aí fechou, aí depois pegou de novo, abriu, olhou de novo, então ele ficava meio que com medo e ao mesmo tempo com vontade de ver, e super, né, e acabou pedindo pro pai comprar, mas assim, eu disse, esse aí vai ser fã de terror, porque né? Aquela coisa de gostar de sentir medo, né? Ao mesmo tempo que sente medo, mas se sente atração pela coisa. Você sente um fascínio, né? Você sente Fascínio. medo, mas não quer se afastar. Quer se afastar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na época desses HQs que influenciaram você, e que hoje você reproduz vários deles, né? Esses HQs, eles sofreram com a hipocrisia do homem. Em que sentido? Essa história você deve saber, mas eu estou contando aqui porque, para quem está assistindo, né? Claro. Essas histórias, esses HQs, eles foram acusados de motivar a delinquência, por exemplo, né, dos jovens, e isso foi motivo de muita crítica lá nos Estados Unidos. Isso. O que é uma hipocrisia, porque num período Tem um livro, né? Tem um livro tem um livro dos anos 50, né? Esqueci o nome dele agora, que fala sobre isso? De um pesquisador, que é contra os quadrinhos, Ah, não sei, bem famoso, eu não estou lembrado agora o nome, a Sedução do Inocente, uma coisa assim. Depois eu procurar o título. Ótimo. Ele se colocou contra esses quadrinhos, no caso? Contra os quadrinhos, dizendo que justamente você falou que influenciava, levava para delinquência, ou tinha um preconceito, né, assim, na época, né? Pois é. Mas o que é irônico é que isso aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Onde você via pessoas que defendiam, né, os bons costumes e valores morais e por aí. Essas pessoas mataram diversas, né? Inúmeras, milhares de pessoas. Então, é verdade. Nesse sentido, você enxergava ali uma questão de uma hipocrisia, porque esses quadrinhos eles sofreram muito. Quem já teve a oportunidade de ler, né? Aqui no Brasil chegou o Cripta, né? Que você falou. Eu tenho alguns números também que são de colecionadores, Cripta do Terror e tal. Realmente, assim, é um conteúdo diferente. É um quadrinho diferente. Mas é um quadrinho para um público específico enfim, a pergunta que eu quero fazer é basicamente o seguinte. Como é que você enxerga, por exemplo, a recepção desses quadrinhos que você produz? Não, eu acho que hoje em dia, Marison, só é a coisa que é importante pontuar, os quadrinhos hoje têm um outro tipo de percepção. São muito valorizados, tá? A ponto de alguns desses quadrinhos, não especificamente, por exemplo, o da Perna Cabeluda, que não é graficamente tão violento, ele é mais a sugestão, embora tenha algumas cenas, mas ele é adotado em algumas escolas do Recife, de Pernambuco, como paradidático. Então, as escolas recomendam, né, alguns dos nossos quadrinhos. A gente já teve a oportunidade de trabalhar o da Comadre Florzinha, que trata apesar de ser uma história de lenda, de assombração, mas ele trata de vamos dizer assim, ele tem um subtexto, né? Ele tem uma mensagem ecológica, ele fala de ecologia, né? Porque na verdade a história é justamente de uma construtora que vai derrubar uma parte da mata para construir um centro de distribuição, um galpão, e a Comadre Florzinha ela vai lutar contra isso, né? E houve trabalho numa escola de Olinda utilizando esse HQ, né, para levantar essas discussões. Então, assim, o próprio Gilberto Freire, que foi uma coisa que eu descobri através da filha dele, através de Dona Sônia e da Fundação, Gilberto Freire defendia os quadrinhos, como já na época, isso lá, eu não sei exatamente que época, ele morreu nos anos 80, mas digamos que tenha sido ali pelos anos 60, 70, mas ele defendia os quadrinhos como sendo
uma forma de se aproximar do jovem, né? Embora hoje em dia eu diga que quadrinhos ele não é mais, está mais associado à criança, a jovens, adultos, muitos leem quadrinhos, né? Eu mesmo leio. Então, assim, eu diria que hoje o preconceito que existia, ele mudou muito, né? A gente tem obras aí que hoje, tanto que até o prêmio mais tradicional da literatura brasileira, que é o Prêmio Jabuti, ele, alguns anos atrás, criou a categoria de quadrinhos, né? Ele premia hoje a melhor obra do ano de história em quadrinhos. Então, assim, eu acho que hoje a percepção do trabalho da gente é muito boa, modéstia à parte, né? Eu sempre recebo leitores de outras regiões, porque é muito curioso isso, né? A gente começou lançando muito em Pernambuco, e graças a contatos, à internet, né? Leitores de fora, de outros estados, até de outras regiões, né? Que não o Nordeste, começaram a se interessar, começaram a ler e divulgar no boca a boca, divulgar nas redes sociais. Né? Hoje mesmo um leitor estava entrando em contato comigo, me perguntando algumas coisas. Ele tem uma página que fala de quadrinhos no Instagram e querendo tirar algumas dúvidas. Então, assim, para falar, para abordar o HQ, essa do Rio das Carrancas. Então, assim, eu diria que hoje a recepção é muito, a percepção da obra é muito boa. Né? A gente fica muito feliz assim com o reconhecimento. É isso. Perfeito, perfeito. Eu ia te perguntar isso, essa questão da a importância, por exemplo, como é que você entende a importância para a educação infantil, a aproximação dos alunos com esse tipo de conteúdo, por exemplo? Como é que você percebe isso? Olha, eu acho que assim, que a importância é enorme, né? Eu vejo por vários motivos, porque primeiro é um tema que gera um interesse, de fato é muito atraente para todo mundo, para todas as faixas etárias, né? A gente participa de outra coisa, tanto eu quanto o Roberto, né? Roberto Beltrão, a gente já participou de muitos eventos em escolas, eventos do SESC, em várias unidades do SESC, SESC Santa Rita, SESC Casa Amarela, né? Em bibliotecas públicas, né? Então, assim, são eventos que vão estudantes, que vão jovens, e eles perguntam, eles querem saber, e isso gera um interesse pela leitura, então desperta um interesse para ler mesmo, né? Então, escolas, mais uma escola, teve uma escola de escada, que fez uma homenagem a mim, e com o Quebranto, fizeram dramatização de algumas histórias do livro. Uma escola também ali, acho que foi de Jardim Atlântico, em Olinda, também fez, né, na Semana da Literatura. Então, assim, o que eu quero dizer é que os jovens eles se interessam e os professores levam, propõem, e eles leem, eles participam, eles às vezes fazem dramatizações. E isso só acredito que desperta o interesse pela leitura, desperta o interesse pela história, né? Bem ou mal, é uma história que foi contada aí muitas vezes de forma oral e outras vezes em livros, né? Como o de Gilberto Freire e outros, como Carneiro Vilela, de outros autores, né? E eu acredito que, graças a isso, você está valorizando a nossa cultura e criando esse interesse pela literatura, pela leitura, pelo prazer de... Então, assim, entendo que é muito válido, né? Assim, além de ser muito gostoso, além de ser uma diversão muito grande. Perfeito, perfeito. Concordo muito com isso. Inclusive, eu comecei a descobrir mais a história do Recife depois que eu entrei em contato com o trabalho de vocês, né? A gente estava comentando, inclusive, que eu conheci o site O Recife Assombrado em 2005, né? É verdade. E a partir daí, o quanto que eu descobri da história de Recife, assim, foi uma coisa fascinante. Para mim, gerou muita identificação. Imagino que gera muita identificação das crianças, mas eu queria saber da tua identificação com relação às assombrações de Recife. Se você tivesse que escolher uma delas, qual assombração que você se identifica mais? Pergunta difícil, né? Muito difícil, muito, muito. Eu gosto de várias, né? Tem aquelas mais conhecidas, como a perna cabeluda, que eu acho que é uma assombração
interessantíssima, porque ela é muito sui generis, né? Então ela é muito particular, né? E muito rara de encontrar, porque uma coisa é você pensar numa assombração como, sei lá, um lobisomem, né? Que tem no mundo todo, né? A história de lobisomem. E outra coisa é de uma perna que sai pulando e chutando e dando rasteira, que é muito, né? E que assustou, que virou uma lenda urbana ali, né? Algumas décadas atrás, que marcou muito, né? Então, assim, eu gosto muito da perna cabeluda por esse motivo. Gosto muito daquela lenda da galega de Santo Amaro, né? Ali a loura que aparece, né, que leva a pessoa para o cemitério e mostra, ela mora aqui, ó. Quando você a pessoa acompanha, vai com ela achando que vai ter outra coisa, né, tal. E até diziam que ali ao lado na Mário Melo mesmo, tinha a empresa de transportes urbanos, né? Que era CTU e a garagem da CTU. a garagem da CTU. E aí dizia que às vezes o motorista e o cobrador do Bacurau, né, do último ônibus que chegava, ou às vezes até um mecânico também que ficava consertando o ônibus até tarde, estava ali sozinho, né, ou seja, um funcionário da CTU ficava sozinho ali e ela passava na calçada e eles iam atrás paquerar e acabava acompanhando até o cemitério, quando vê, se deparava com o túmulo com a foto da moça, né? Ela mostrava e desaparecia, virava uma caveira e tal, e desaparecia. Então, assim, essa galega, eu gosto muito da história dela. A velhinha da Caxangá, que é outra história maravilhosa, né? Uma história pouco... que, na verdade, assim, fomos nós no site, né? O trabalho de pesquisa muito forte do Roberto Beltrão, inclusive, né? Que fizemos esse levantamento. Acho que não foi a primeira vez que saiu numa publicação, não tem livro, né? Que é essa velhinha que anda com a malinha, né? E entra no ônibus e diz que a partir de um certo momento ela desaparecia no meio da viagem de ônibus ali pela Caxangá, né? E a partir do momento os motoristas já não paravam, passava na parada, via a velhinha acenando e já não passava, porque já sabia que era assombração, né? Então, assim, eu acho essa história maravilhosa. E Recife tem uma particularidade que eu sempre costumo falar, que é o único lugar que eu conheço que as assombrações elas dão nome aos lugares. Então, os lugares, os nomes oficiais dos lugares estão associados a assombrações. Então, a Praça Chora Menino, que é uma história, né, daquela revolta setembrada ou setembrizada, e que houve alguns soldados se revoltaram e que houve mortes e morreram crianças. Segundo consta, foram enterradas naquela local onde tem a praça, e depois se ouvia o choro de crianças, né? Alguns dizem que pode ter sido também sapo, né? Som de sapo, mas dizem que eram crianças que estavam chorando, e a praça até hoje é conhecida como Praça Chora Menino, e é o nome oficial da praça. Aquela região ali do Rio Mar, do Shopping Rio Mar, que é Encanta Moça, é uma história de uma moça que foi vítima aí de um feminicídio, o marido a matou, e o fantasma dela ficava aparecendo ali naquela região do Mangue, até a região do Pina também, da Praia do Pina, mas aquela região do Mangue, do entorno ali da Maré, do Rio. Então, é Encanta Moça. Se você olhar, esse lugar existe com esse nome, Encanta Moça. Né? E é por conta dessa assombração. Né? O Açude do Prata, né, que já foi Riacho do Prata, e hoje tem esse nome de Açude do Prata, que é ali perto do Horto dos Irmãos, né? Naquela região ali, que tem um casarão e tem uma estação da Compesa e tal, foi associado à figura, à lenda de Branca Dias, que não é provavelmente a Branca Dias histórica, mas uma lenda de uma Branca Dias que existiu, que ela enterrou a prataria dela para fugir, né? Ela foi associada aos holandeses e tal, então para ela fugir do Brasil, então deixou e disse que foi morta, e depois as pessoas iam lá tentar achar a prataria dela, e o fantasma dela aparecia para justamente não deixar as pessoas pegarem a prata, né? Assim, as joias e tal. E aí por isso que o nome virou Riacho do Prata e depois Açude do Prata. Então está associado à assombração. Então tem muitos lugares do Recife que tem, então é muito forte, né, essa presença das lendas e do nosso folclore aí
na nossa vida cotidiana, né? Você vai para lugares que tem nome de assombração. Inclusive, isso que você está falando foi objeto de crítica pelo próprio Gilberto Freire, porque nesse livro Assombrações de Recife Velho, ele faz uma crítica bem interessante. Ele vai criticar esse progresso, né, que Recife está passando, É e verdade. que por causa desse progresso, algumas ruas tiveram que mudar de nome, porque eram nomes que eram associados a histórias de assombrações e tal. Os progressistas, na verdade, discordaram disso porque diziam que não existia valor histórico nisso aí, né? Então, eles mudaram vários nomes de ruas também, porque tinham mais. Você citou alguns aí, mas tinham mais, né? Sim, sim. Então, tem essa questão do progresso que acabou, na verdade, tirando um pouco dessa quantidade de ruas que a gente tinha aqui, que eram nomes de ruas como Sete Pecados Capitais, né? A Rua dos Sim. Sete Pecados e tal. Tinha outra no Recife, Lindo nome, né? Lindo nome esse. pois é. Lindo nome. Rua de Sete Pecados Capitais. Pois é, não concordo. E outra coisa, é a questão do nome das ruas e também disse que a luz elétrica, né, é inimiga dos fantasmas e das lendas. Então, essa coisa da iluminação com eletricidade e tal, né? Antes as ruas eram mais escuras, né? E aí diz que isso, embora isso afeta também a questão da segurança, né? Mas ele falava isso também, que acaba que as assombrações elas É, diminuíam, né? com a chegada E do você sabe, gás dos ingleses e tal. tem uma experiência muito legal que nós promovemos em 2000 e acho que foi 2015, 2016, eu acho, que eu, Roberto e mais 6 escritores pernambucanos, nós acertamos com a Fundação Gilberto Freire e fomos passar uma noite lá na Casa Museu, que é a antiga residência do Gilberto Freire, né, que hoje é a Casa Museu. Passamos a noite em claro, vamos dizer assim, refazendo, reeditando a noite que Mary Shelley fez lá, né, alguns séculos Legal. atrás, com os amigos, de Do onde saiu castelo, do o castelo de Lord Frankenstein, Byron. do Lord Byron, e a gente fez isso na Casa Museu de Gilberto Freire, e cada escritor escreveu um conto. Teve um que foi cordelista, Meca Moreno, ele escreveu um cordel, né? Mas os demais escreveram contos que foram publicados. Inclusive, tem um conto meu do Quebranto que foi escrito nessa noite. Ele Que acabou massa. entrando no livro, né? Que é o Restinga. E depois a gente fez uma. A gente fez alguns eventos no Sesc, no Teatro do Sesc, né? O Teatro Sesc ali de Santa Amaro, juntinho do cemitério, né? Tem ali. A gente fez um evento em que alguns atores, inclusive o saudoso Paulo André, da Companhia Vivaz, que faleceu recentemente por conta de Covid, era o principal diretor e adaptava nossos textos, os textos do Roberto também, principalmente, mas eles fizeram com esses textos que nós escrevemos nessa noite lá em Gilberto Freire, eles dramatizaram nesse evento aberto ao público. E foram as Que massa. escolas, o pessoal das escolas, foi muito legal. Então, assim, Muito bom, não sabia disso. Que é, coisa. É. Lotado, teatro lotado, cheio de estudantes e tal. E foi uma alegria. Muito bom isso aí. Ô, André, me tira uma dúvida. Você falou dessa crítica aí do Gilberto Freire com a chegada da luz elétrica e com a chegada, inclusive, antes disso, né, do gás dos ingleses. O Gilberto Freire vai Sim, dizer que as assombrações elas começaram a se afastar desses centros urbanos, né, procurando justamente a escuridão. isso. Mas você vende os seus HQs e os seus livros também, eles tomam uma proporção maior, inclusive, com a chegada da tecnologia, né? Nossa, Ou a questão da inclusão digital e tal, perfeito. porque as pessoas leem livros e fazem vídeos falando sobre isso, perfis no Instagram. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: a tecnologia, ela é ela afasta as assombrações ou ela aproxima? Boa pergunta, Madison. Eu acho que no frigir dos ovos,
ela ajuda, né? Ela aproxima no sentido de que, como você diz, ajuda a divulgar esse trabalho, né? E a gente não a gente fala de Gilberto Freire, fala de toda essa situação, mas assim, a, não é culpa da tecnologia, né? Se por muito tempo foi esquecido as nossas lendas, o nosso folclore, foi por outros motivos, né? Eu vou contar um exemplo disso, né? O símbolo do nosso site é a Cruz do Patrão, que você deve conhecer bem, né? Que é considerado, que inclusive é dito no livro de Gilberto Freire, que é o monumento mais assombrado do Recife, né? Fica ali naquela entrada ali aquele braço de mar próximo ao porto, mas o acesso é ali próximo ao Forte do Brum, né? Tem um acesso que dá por ali, numa região que é, vamos dizer assim, controlada pelo poder público, né? Pelo Estado. E assim, se eu te contar que nós fomos várias vezes lá, inúmeras vezes, e depois houve passeios que a gente ajudou a organizar e tal, mas assim, e em certo momento se falou em se tirar a cruz de lá para abrir espaço para construir mais galpão, que é aquela área de porto ali, entendeu? Para aumentar a área de armazenamento. Então, assim, o que eu quero dizer é que não é a tecnologia, é muito mais o descaso, a falta de atenção do poder público, né? Do governo estadual, do governo federal, em relação às nossas lendas, à nossa história, que, vamos dizer assim, que atrapalhou, que prejudicou, né? Essa propagação, que atrapalhou as assombrações. Até reconheço que isso recentemente mudou, porque já houve, por exemplo, a Prefeitura do Recife fez várias vezes passeios, né, já utilizando nossos livros como referência. Né, depois houve iniciativa privada que manteve esses passeios. Né, mas, assim, apoio do Funcultura para aquela nossa publicação. Bom, recentemente a coisa já é vista de outra forma, mas por muitos anos houve um descaso do poder público em relação à nossa história, né? A nossa história, essa história, vamos dizer assim, das nossas lendas, do nosso folclore. Então, não tenho nada contra a tecnologia. Acho que a tecnologia ajuda, né? Ela é inevitável. Não, a gente não vai ser saudosista ou conservador nesse sentido de dizer, olha, a gente quer voltar para o tempo lá de, né? Cada tempo tem sua razão de ser, tem sua característica e não tem como negar que a internet é uma realidade e que ajuda muito. Né? Hoje, o trabalho da gente chega para pessoas que não necessariamente conhecem o Recife. Né? Então, assim, vou participar de um podcast de uma moça de São Paulo, que ela conheceu o trabalho da gente na CCXP. Comprou, né? E curte muito, e entrou em contato comigo e disse, olha, eu estou com podcast agora, vamos marcar para gravar, né? Então, assim, depois até eu passo para você quando sair para você ajudar a gente a jogar. Eu e o Roberto, a gente conversar sobre isso. Então, assim, pessoas que não conheceriam se não fosse a tecnologia, né? Então, ajuda muito. Ajuda. Coisa boa, né? Que realmente a tecnologia chegou para ficar e eu espero que continue ajudando as nossas assombrações. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você falou sobre o livro Quebranto e suas outras obras e falou alguns contos, né, desse livro. Realmente me deixou curioso. Eu acredito que deixou muita gente curioso também. Mas deixa eu te perguntar uma coisa do ponto de vista inconsciente. Você escreve sobre os seus medos, a sua agressividade ou os seus desejos? Ou os três? Não sei, Marison. Eu acho que a criação é uma coisa que eu queria colocar também. Assim. A gente busca, as pessoas muitas vezes associam o Recife Assombrado e o trabalho da gente é um trabalho só de pesquisa. Mas, na verdade, eu me considero muito mais um autor de ficção que usa essas referências de assombrações, de horror, para fazer ficção, né? Para criar histórias. Então, as histórias são histórias originais,
tirando o livro de Gilberto Freire, que foi uma adaptação para quadrinho, uma história que já existia, escrita pelo Gilberto Freire, né? E aí eu não posso avaliar o quanto do que ele escreveu foi, de fato, registro, quanto foi inventado também, que alguma coisa deve ter sido, né, por ele. Mas, assim, o nosso trabalho, quanto autores, eu, o Roberto, a gente faz ficção. Então, assim, eu tô escrevendo, eu crio contos, né? Tô com esse livro de contos para lançar, tem um romance que eu tô também já escrevendo, que trata também de sobrenatural, tem uns quadrinhos. Só que é muito difícil você fazer uma análise dessa forma, né? Dizer assim, olha, isso aqui eu acho que é uma mistura de tudo. São os medos, são os anseios, os desejos, né? Talvez alguma coisa de agressividade que é inerente ao ser humano, né? Mas assim, a arte ela acaba canalizando isso de uma forma que muitas vezes é inconsciente. Não é difícil, e até para quem cria é difícil ter uma visão. Acho que talvez quem lê pode dizer, não, isso aqui eu tô. E muitas vezes eu acho que isso é um dado interessante que eu acho que a arte tem. Ela se torna até melhor quando são possíveis diferentes interpretações. Então, quando um leitor lê e pensa, vê de uma forma e diz, não, isso aqui eu enxerguei dessa forma, assim, assado. E outro leitor lê e tem uma outra interpretação, se torna até mais interessante, né? Eu falo, enquanto leitor também, eu gosto dessa experiência de entender uma coisa e conversar com uma pessoa que leu aquele livro ou leu aqueles quadrinhos e dizer, não, eu vi outra coisa, poxa, que legal. Então, assim, não existe só uma interpretação possível, né? Entendeu? Então, assim, não sei. A ideia, acho que a gente é muito mais criar dúvida do que criar certezas, né? Muito bom, muito bom. Uma coisa curiosa que eu achei, o André, foi quando eu te perguntei as assombrações que você se identificava, com as quais você se identificava, e o interessante é que você falou de assombrações que justamente do período da tua infância, né? Ah, certo. Que é Perna Cabeluda, a Galega de Santo Amaro, a Velhinha da Caxangá e tal. Verdade. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como é que era viver nesse Recife assombrado da década de 70? Olha, Marisson, existe um contexto que é inegável, né? O Recife, o Recife não, o Brasil, ele passava por um momento político complicado, né? De ditadura militar. Então, assim, existia algo muito interessante, que se por um lado a imprensa ela não tinha espaço para tratar de política, não havia a liberdade de imprensa, né? Que é uma coisa que eu sou contra, eu particularmente acho que, né, eu defendo a democracia, acho que é preciso haver né, a ditadura foi um período terrível para o Brasil, né? Não foi bom, tá? Essa é uma posição minha particular, e aí acho que é importante separar as coisas, né? Mas por outro lado, aconteceu uma coisa interessante, pela dificuldade, pela impossibilidade da imprensa veicular as notícias, alguns tipos de notícias da época, permitia-se criar histórias. Então, a Perna Cabeluda é um pouco isso, né? Porque a Perna Cabeluda ela foi uma notícia fake, uma fake news, vamos dizer assim, usando os termos de hoje, né? Na época não existia essa expressão, criada por um aspecto até sensacionalista, porque a imprensa criava para criar buchicho, para vender jornal, para aumentar a audiência na rádio, né? Então aí dizem que existem possíveis pais como o Raimundo Carreiro no Diário de Pernambuco, o J. Ferreira, né, na Rádio Jornal, né? São os principais. Eles se colocam como criadores, né? E eu fui aluno de Raimundo Carreiro, que é um grande escritor também, assim, eu conversei com ele a respeito. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que acabou que possibilitou, por uma maneira, infelizmente, triste, mas uma possibilidade de uma criação dessas histórias, né? E outras histórias que não são de assombração, mas que eram meio que hipervalorizados, como Galinha do Coque, Bildo Ouro Verde, bandidos da época, que
foram super... As histórias eram inventadas também, existiam, as figuras eles existiram, mas assim, atribuíam muito mais crimes e muito mais histórias a eles do que de fato acontecia de verdade, né? Então, assim, acabou que a imprensa, por uma necessidade de ter notícia, de ver jornal, criou. Então, eu vivia numa... Então, era uma coisa meio... A minha recordação dessa época é um pouco até mágica, assim, né? Então a gente tinha medo realmente da perna cabeluda, né? Saía notícia no rádio, dizendo, olha, o fulano de tal deu entrada no hospital da restauração, ele alega que foi atacado pela perna cabeluda. Acontecia isso, cara. É algo que hoje em dia seria impossível de imaginar, né? Mas acontecia, as pessoas realmente estavam no dia a dia, né? Essas assombrações estavam no dia a dia. Papa Figo. Então, assim, o Papa Figo remonta ao final do século XIX, começo do século XX, né? Uma família pernambucana, que até na adaptação de Roberto Freire eu descobri lá um casarão que fica ali perto da Agamenon Magalhães, ali perto do Colégio Vera Cruz, que hoje é de uma repartição pública, mas era associada a essa família. E que é a família Amorim, né? Segundo se dizia, que tem a região Parque Amorim ali, né? Eu já fui apresentado até uma moça que disse, olha, isso aqui, o avô dela era o Papa Figo. Um amigo meu me apresentou, o avô dela era o Papa Figo. Aí eu disse, não é possível. Mas, logicamente, né, eu fiz questão de conhecer. Mas, assim, o que eu quero dizer é que o Papa Figo também se falava na minha época, né? Assim, embora fosse um resquício aí de décadas e décadas e décadas, né? Até os anos 70 e 80, mas... Então, assim, havia um clima de mistério, havia um clima de medo dessas coisas, entendeu? Até uma certa inocência, né? Vamos dizer assim. O medo era mais inocente, né? Do que o medo que a gente tem hoje, que é o medo de uma violência mais forte, né? Nas ruas, de assalto, né? Esse medo, ou medo de problemas da economia, de desemprego, etc. e tal, né? Que são medos muito mais... Agora, a pandemia e tal. Né? São medos muito mais concretos, né? Mas na época havia essa inocência. Teve também aquele boato da Tapacurá, né? Que a barragem de Tapacurá tinha estourado também, que marcou muito a minha infância. A gente era bem novinho. Mas, assim, havia espaço para esse tipo de boato, né? As pessoas... Porque não havia internet, porque era mais... A comunicação era mais restrita, né? Então era mais fácil as pessoas acreditarem nessas notícias, né? Perfeito. Muito bom saber dessa tua infância aí na década de 70. Tô aqui com, tô aqui com uma convidada aqui, viu? Ah, Tenho 3 olha a gata gatos, isso aqui adora minha gata preta. que massa. Deixa eu te falar uma coisa. O teu livro Quebranto, que a gente vai deixar, viu, pessoal? A gente está se encaminhando para o fim. Lembrando que eu vou deixar aqui o link, eu vou deixar o Instagram do André Balaio e vou deixar o link também que ele vai disponibilizar para você adquirir esse livro dele, Quebranto. Então, como a gente está chegando no fim, atenção para isso. Vai lá, segue o André Balaio e manda mensagem para ele pelo inbox para poder ver como é que você vai fazer para adquirir o livro, ou então clica aqui no link abaixo. Isso. Você falou que são 13 contos. A escolha desse número 13 tem alguma coisa ligada ao terror, não? Tem, sem dúvida. Sem dúvida. Sim, eu tinha mais contos, inclusive, eu tinha alguns contos ficaram de fora, né? Primeiro porque eu fiz a seleção dos 13 que eu achava que eram os melhores, mas também fiz questão de deixar 13, assim. Teve Quebranto, inclusive, para quem não conhece, né? É uma expressão que ela é de de um efeito do mal olhado, né? Então, assim, você quando coloca mal olhado numa pessoa e gera a pessoa, às vezes ela fica mole, sem disposição, existe um conto chamado Quebranto que é isso, né? O cara fica na rede, não consegue sair da rede, um mal-estar, uma indisposição por conta de um efeito de um mal olhado, de uma energia negativa que outra pessoa coloca nela, assim, né?
Então isso é o quebranto. Né? Fica quebrantada. O quebranto, no caso, é já o efeito, né, do mal O olhado. efeito. Você tá com quebranto, é que você tá mole, quer dizer, alguém colocou mal olhado em você e você ficou arriado, ficou assim, sem, sem disposição para fazer as coisas, né? Fica mole e tal. Que interessante. E Eu aí, não assim, sabia, mas aprendi é mais essa. algo que tem um elemento sobrenatural aí, que tem um elemento, né, misterioso aí, então, né? Porque o personagem, inclusive, no conto, ele não sabe direito o que foi, e aí é a partir daí que se descobre algumas coisas sobre esse personagem, né? Que eu não vou dar spoiler, mas assim, a partir desse momento, porque a menina vai querer ajudar e vai numa médium para tirar esse quebranto, né? Desfazer o quebranto, e aí descobre alguns segredos sobre esse personagem. Mas assim, é um elemento sobrenatural. Perfeito. Para a gente finalizar, eu queria só te perguntar o seguinte, porque você fez o roteiro, você teve participação no roteiro do filme Recife Assombrado, Isso, né? isso. E a gente, a gente não consegue fazer filme de terror. Eu não vi o Recife Assombrado, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, eu não cheguei a ver o Recife Assombrado, o Certo. filme, certo? Então, isso aqui que eu vou falar é não considerando essa questão do filme. Tá. Inclusive, onde é que eu assisto? Onde é que dá para assistir? Hoje eu não. Boa pergunta, Eu não vi Alisson. nenhum Porque serviço de streaming, também não vi para você tava. alugar. Eu não sei se tá no Globoplay, tá? Eu não sei. Não, não tá. No Globoplay tem uma reportagem de vocês, inclusive tem você lá, quem tem a assinatura da Globoplay, lá você bota Recife, você vai ver Lendas e Assombrações de Recife, alguma coisa assim que tem. Sim. Sim, Tem uma matéria matéria, da Globo, né? De inclusive que telejornal. fala sobre o Forte das Cinco Pontas e tal, da assombração. Sim. Bom, É, olha, assim, as pessoas. É porque assim, o projeto ele aconteceu da seguinte forma. O Adriano Portela, que é nosso amigo, um grande sujeito, um amigo muito querido, que é diretor de cinema e escritor, ele, a princípio, conheceu o nosso trabalho, né, conheceu o site e quis fazer um filme, a princípio um documentário. Ele já tinha feito um documentário, um curta, sobre a menina sem nome, que é uma lenda não, que é né, que acho que muita gente que é de Recife conhece, que é uma santa popular, vamos dizer assim, né, uma menina que foi encontrada morta e não se sabe a identidade dessa menina e são atribuídos milagres. E o Adriano fez um curta-metragem, tá até no YouTube. É interessantíssimo. A Menina Sem Nome. E ele decidiu fazer um documentário sobre as lendas e chamar esse documentário de Recife Assombrado. Né? E nos procurou e tal, na verdade, através do professor André de Sena, da UFPE, do curso de letras, que é um entusiasta também, né? Ele faz, inclusive, um congresso de literatura fantástica todo ano, lá o Cliff, lá na UFPE. Bom, e assim, o Adriano nos procurou e tal. E depois, quando ele foi defender esse projeto em Brasília, para um edital do Ministério da Cultura, perguntaram por que você não faz uma história de ficção passada no Recife e tal, com esse nome Recife Assombrado. Alguém de lá sugeriu ele ser épico. E ele ficou animado com essa ideia, nos procurou e também com a parceria, ele se uniu ao Ulisses da Vilcine, de uma produtora daqui, que foi também quem produziu o filme. E assim, nós fizemos, eu e o Roberto Beltrão, que é o meu sócio do Recife Assombrado, meu amigo de longuíssima data, né? E a gente criou a história, criou os personagens, vamos dizer assim, criou o plot e escreveu o primeiro tratamento do roteiro, né? O roteiro de cinema, normalmente, ele vai sendo reescrito, chama os tratamentos, né? O primeiro, o segundo tratamento. Então, chega a ter 10, 12, sei lá quantos tratamentos. Não sei quantos especificamente foi. Mas, assim, nesse caso específico, esse projeto do filme não é nosso, no sentido de que não fomos nós que produzimos o filme. Então, nós escrevemos, depois, chegamos até o primeiro tratamento do roteiro, e ele foi reescrito,
outras vezes com outros roteiristas e foi feito o filme. Então, assim, eu não tenho muita... Não é diferente de uma história de quadrinhos nossa, ou de um livro de contos, ou livro de ficção, que a gente tem um controle do resultado, né? A gente participou, mas Sim. assim, não é... Então, às vezes a pessoa vem falar, não, tá, olha, eu, normalmente aí, a gente não teve uma participação no resultado final, que a gente possa dizer, olha, é um projeto nosso, né? Mas nós participamos e foi muito, muito gostoso, foi uma forma muito interessante de, vamos dizer assim, de trabalhar, né? Porque o cinema ele tem uma dinâmica muito própria, porque envolve muita gente, né? O processo que envolve, né? Então, toda uma produção, até antes de filmar, o filme já tem uma história antes de ser filmado. Depois que ele é filmado, né, com os atores, com a direção, com tudo, depois tem a pós-produção, tem a edição, que é a montagem e tal, e depois tem a pós-produção. Então muita gente passa no processo e ele acaba sendo uma obra coletiva, embora seja um resultado mais até do trabalho do diretor do que do roteirista, né? Então assim, mas a gente até faz uma ponta, quem viu o filme, a gente deu uma de ator, porque a história, eu e o Roberto participamos, porque assim, na verdade, a história é a seguinte, que nós queremos, tem um rapaz que é do Recife, ele é um pesquisador, ele é um rapaz da universidade, ele está no curso de antropologia, ele se interessa pelas lendas, e ele desaparece, ele some. E aí o irmão dele, que mora em São Paulo, e há muitos anos não vai, e aí por um motivo sobrenatural ele não volta para o Recife, ele vai para o Recife procurar pelo irmão mais novo. E aí ele passa a ter contato com essas lendas, né? Ele passa a entrar nesse mundo para procurar o irmão, né? E aí o pai dele também tem um envolvimento. Bom, e a história vai esse contato de quem vem de fora com as nossas lendas, né? E as lendas vão aparecendo, né? O próprio Boca de Ouro, a Galega do Santa Amaro, né? São personagens que vão aparecendo. Então, o mote era esse, né? E eu e Roberto, o irmão mais velho, quando localiza no material do irmão mais novo, que é o que pesquisa, então, a gente está conversando com ele. Tem um vídeo que eu e Roberto estamos conversando com o ator, dizendo: olha, você tenha cuidado, não mexa, não mexa com essas forças, né? Não tenha muito cuidado. Ele, mas eu sei, eu estou pesquisando, não sei o quê. Disse, não, olha, você, cuidado, essas coisas tem que ter, né? E aí teve essa participação nossa. Então, prazer também participar. Assim. Interessante, não sabia dessa participação de É, vocês. é. Eu vou mais uma vez ver se eu Dá uma consigo achar. olhada, eu vou verificar também onde é que tá, né? Eu ia te perguntar o seguinte com relação ao filme, para a gente finalizar, que seria o quê? Nessa década de 70, você nasceu na década de 70, então você foi, digamos assim, um cara que pegou aquele movimento do terror da década de 80 e da década de 90 também, né? Mas talvez até mais 80. Quais foram os filmes, assim, que te ajudaram nessa formação Ah, desse teu lado assombrado? assim, mesmo aqueles filmes anteriores, eu sou um cinéfilo, eu gosto de filmes muito antigos, né? Mas assim, filmes que eu era muito pequeno, que não vi na época no cinema, mas nos anos 80, com o advento do videocassete, né? A gente assistiu. Então, O Exorcista, por exemplo, eu não tinha Sim. idade para assistir no cinema, né? Porque eu era muito novo. Mas, 74, né? mas depois, nos anos 80, eu assisti em vídeo, né? O Sim. Exorcista, a Profecia, né? Teve aquela época lá. Sim, o Halloween, do John Carpenter também, né? Outra referência. E aí teve aquela onda de filmes dos anos 80, né? É. Do Sexta-feira 13, do Nightmare in Elm Street, do Freddy Krueger, né? Aqueles filmes de lobisomem. Tem um filme que eu amo, que eu acho que é um filme eu acho uma obra-prima, que é um lobisomem americano em Londres, do John Landis, que é um Sim. filme de 81, eu acho, né? Ah, Que é um filme maravilhoso, é um filme que eu me emociono, é um filme que eu de certa forma, eu vi
várias vezes, né, em videocassete, cada mídia, né, videocassete, DVD, não sei o quê, depois vi no cinema, numa sessão, no festival Janela de Cinema, Janela Internacional de Cinema, uma cópia restaurada linda, e me toca muito, eu acho um grande filme. Né? Então, assim, esses filmes acabam, né, e depois à medida que eu fui crescendo, fui me interessando mais ainda por cinema, pelo gênero, e fui vendo aqueles filmes mais antigos, os filmes anteriores lá, os filmes, até filmes de cinema mudo, né, expressionismo alemão e tal, Nosferatu, Nosferatu. o Gabinete do Dr. Caligari. Então, aí vem toda uma história, né, ao longo dos anos. Até eu escrevi, tem um texto meu que saiu na revista Continente sobre a história do cinema, né, o cinema de horror, que eu fiz esse mapeamento aí desde o início e tal. Mas, assim, o que marcou a minha infância foi. E também outra coisa, né? Não apenas. Passava. A gente assistia muito filme na televisão. Né? Então, filmes como A Casa da Noite Eterna, os filmes da Hammer, com Peter Cushing, com o Christopher Lee. Esses filmes passavam às vezes na televisão. Então a gente assistia. Tem filme que eu não lembro nem direito o nome do filme, que eu via quando era criança, mas que eu lembro de cenas e tal, que me marcaram, né? Assim, a gente via, ficava até tarde, né? Às vezes passava do horário, né? A mãe mandava dormir e tal, mas ficava vendo televisão lá, aqueles, né? Sessão de gala, não sei o quê. E quando passava filme de terror, então é que eu assistia. Então, de certa forma, marcou muito também a minha infância. Perfeito, perfeito. E nesse período você chegou a conhecer Creepshow, de 1982, o Arrepio do Medo, que ele é um HQ também, né? Um filme inspirado nesses HQs, né? Conheci, sim, já nessa onda dos anos 80, né? Teve essa onda, realmente, teve aquele, tem um lobisomem também, A Noite do Lobisomem, né? Eu acho que no Brasil foi A Noite do Lobisomem. Tem vários filmes dessa fase, né? Dos anos 80, teve um revival aí do terror, né? E mesmo filmes que não eram tão terror, que são terror num certo aspecto, mas que são filmes de qualidade, até filmes como A Mosca, do David Cronenberg, né? Que para mim é uma obra-prima, é um filme que eu amo, mas que tem esse efeito, né? Que é uma adaptação de um filme, A Mosca da Cabeça Branca, com Vincent Price, lá dos anos 50, né? Que também é maravilhoso, também vi na época, né? Tem tudo. E tem o Thriller do Michael Jackson, né? Que foi o John Landis que dirigiu o clipe. John Landis, que Michael Jackson assistiu o Lobisomem Americano em Londres e adorou e chamou o John Landis para dirigir, né? Que tem a voz do Vincent Price. Então, está dentro daquele... Era isso que eu ia perguntar, de quem era aquela voz, que eu sabia que era de alguém conhecido. Vincent Price, Então, assim, tá todo... O Michael Jackson era fã de terror, de horror, né? Ele convidou, ele fez questão. Então, assim, tem todo aquele caldo cultural dos anos 80 que a gente foi influenciado, né? Assim, sem dúvida. E o Michael Jackson pegou ali a criação da concepção de mortos-vivos de Jorge Romero, né, em 68. Jorge Romero, A Noite dos Mortos, exatamente. A Noite dos Mortos-Vivos. E em 70, vocês tiveram muita influência, né, disso aí também, né? Muito, muito, muito. Eu gosto muito de Jorge Romero. Eu gosto muito daquele, o The Dawn of the Dead, né, O Amanhecer dos Mortos, que tem uma refilmagem muito boa também. Com o Zack Snyder, né? Zack Snyder, que é muito boa, eu gosto muito daquela refilmagem, né? Mas o original é muito bom e que ele coloca... Que já é uma coisa que me interessa muito. Ele usa o terror, o horror, como uma metáfora para uma crítica social, para uma crítica política, né? O primeiro, A Noite Mortos é bem político e está falando de racismo, está falando de repressão policial. O Amanhecer dos Mortos, ou A Madrugada dos Mortos, né? Acho que a refilmagem, o nome muda um pouco, que é The Dawn of the Dead. Ele critica muito essa coisa do consumismo, né? O pessoal vai se proteger no shopping center, os zumbis invadem o shopping center. Então, assim, é muito interessante essa abordagem, né? E Day of the Dead, que tem uma crítica ao militarismo também, né? Exatamente. Também do Jorge Romero. Nessa onda de crítica social, na década de 90, teve Candyman. É verdade. Que também tem uma crítica social aí com relação ao racismo, quando foi para o cinema, porque o conto
É, não tem muito isso. Mas também tem é, crítica, ponto, né? Mas eu gosto muito. Assim, Hellraiser, né? Tem todo esse caldo aí dos anos 80 e 90 que é muito, muito legal, né? Mas eu gosto muito do. Você falou de George Romero, eu gosto muito do Giallo italiano, né? O Dario Argento, né? Acho. Primeiro, o Suspiria original, acho incrível. Né? O Profundo Rosso também, é outro filme dele, que é um terror meio barroco, assim, um coisa bonito, né? Uma coisa assim meio, né, visualmente lindo, assim, né? E muito inspirador, muito um apelo artístico mesmo, assim, né? E não deixa de ser terror. Diz que ele, o próprio Dario Argento, que ele assiste os próprios filmes e ele morre de medo dos próprios filmes. Eu acho isso maravilhoso. Você criar uma coisa e você ter medo do que você criou, entendeu? Você tremer com a sua própria obra. Né? Isso é incrível. é uma coisa meio Mary Shelleyana, né? Digamos assim. Exatamente. É, E eu gosto pessoal, muito. A literatura de horror clássica, né, essa gótica, eu gosto muito, né? Faz parte também da minha formação, né? Tanto a própria Frankenstein, o Drácula. Gosto muito, para mim, o Médico Monstro, né? O Dr. Jekyll Jack, e Mr. Hyde, eu acho uma obra-prima, acho que talvez até o meu preferido dessa época, que é do Robert Louis Stevenson. Acho uma obra-prima, acho incrível, né? O Edgar Allan Poe, Lovecraft, toda essa tradição literária europeia e americana, no caso do Poe e do Lovecraft, né? Também me marcam a gente, né? É importante a gente. Você não, acho que as coisas elas se somam, né? Você não precisa, isso. pode valorizar a cultura local, curtir, ler, entender, gostar e valorizar as lendas locais, mas também conhecer e curtir que vem os bons trabalhos que vêm de fora, né? Os clássicos estão aí para isso, né? Perfeito. Inclusive o Paul teria influenciado o Carneiro Vilela, isso é uma especulação que eu. É possível, é possível. Eu não conheço nenhum, mas tem um pouco isso, né? Paul tem aquele O Barril do Amontilado, né? Que é um E emparedamento, né? É uma emparedamento. história de emparedamento. Embora, no caso do Carneiro Vilela, é, se diz que o emparedamento era uma prática, não vou dizer que comum, mas era uma prática que existia. Então, assim, realmente, a moça de família que era engravidava, solteira, né? Era uma desonra para a família, o pai mandava emparedar. Houve casos, realmente, registros de casas, de prédios antigos que se encontrou esqueletos dentro da parede, né? Então, assim, então, mas pode ser. Eu acho a Emparedada Rua Nova, eu acho uma obra muito, muito curiosa, porque ela não é exatamente um livro de terror, né? Não é um livro de horror. Ele tem acho que você leu, mas assim, ele tem é mais uma crônica de costumes, uma crítica de costumes, né, com certo humor. Aí, em um certo momento, vira horror no final ali, né, quando a menina. Então, assim, quando ela é emparedada, então vira aí termina com um horror. Ele vai numa vibe assim, mais leve, mais crítica tal, da sociedade, né, da hipocrisia da sociedade, não sei o quê, aí vira terror. E o Carneiro de Vilado tem outro também, que é o Esqueleto, né? Que é uma história que também é um livro que foi relançado. Eu tenho a Ah, edição isso aí eu não mais sabia. nova, saiu alguns poucos anos atrás, né? Ficou muitos anos fora de catálogo, que é um livrinho mais curto, que é uma história de um rapaz que ele vai estudar, que vem estudar aqui em Pernambuco, e na universidade e tal, e vai morar em Olinda, e ele apronta todas, assim. E com as moças também, de noivar e abandonar a noiva, trair a noiva e tal. E tem uma noiva que vira fantasma e se passa, e o ápice da história se passa, né, assim, do terror e tal, na Cruz do Patrão. Ele vai Ah, passando de barco na frente da Cruz do Patrão e o fantasma tá lá e ele vê a moça, não reconhece que é a ex-noiva dele, né? E vai paquerar. Ele vê lá aquela moça ali, quando ele puxa o barco para ir descer para dar uma cantada na moça, para paquerar, aí vê que é o fantasma da falecida noiva dele, que maravilha. do Carneiro Vilela.
Esqueleto. Não sabia. Muito bom isso. Muito legal. Vou pesquisar. André, foi um prazer imenso. Prazer o meu, Prazer mano. te conhecer, prazer conversar contigo. Obrigado. Prazer falar sobre essas histórias de terror de Recife, os filmes, os livros. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Fiquei muito curioso com o teu livro. E eu vou fazer questão de repetir, tá? Para você que está nos assistindo, que eu vou deixar os links aqui abaixo. O Instagram do André Balaio e vou deixar também o link que ele vai disponibilizar para a gente. Você, mesmo que você vá pelo link, né? Você aproveita e segue lá o André Balaio. Isso. Mas se você adquirir pelo Instagram, pelo que eu entendi, existe a possibilidade de ser autografado. Tem uma dedicatória lá. Então, se eu fosse você, eu iria por lá, tá? Que inclusive é por lá que eu vou. André, quais são as tuas últimas palavras? Não que você vá morrer, mas. Bom, no meu caso, eu tô mais, assim, dos últimos tempos, eu estou fazendo um trabalho em quadrinhos, mas eu não posso contar porque é também uma adaptação de um livro conhecido, também de um autor conhecido, né? Eu e o Roberto estamos começando esse trabalho, então ainda está numa fase muito inicial. Mas, além disso, eu estou muito voltado também para a literatura e estou com esse livro que vai ser, eu espero que vai ser lançado. Eu já tive o contato de uma editora que é de Minas Gerais, essa editora, interessada em lançar esse meu livro chamado A Última Noite, de José Wilker, né, que é o nome de um ator famoso aí, foi da Globo, que faleceu, mas que na verdade não é a história dele, né? É uma história, são vários contos, e esse é o conto principal, que é um conto maior, mas que tem componentes sobrenaturais, porque na verdade é a história de um cara que decide repetir a noite que o José Wilker fez quando morreu, né? O cara vai e aí vai para o Rio para repetir essa noite, né? Então, assim, e tem outras histórias também, que também com essa pegada de terror, do insólito. Eu costumo dizer que eu faço literatura insólita, porque tanto abarca mais o gênero de horror mesmo, como também um fantástico que não é tão de horror, mas que tem um sobrenatural, que tem o estranho, que tem uma assombração e tal. Então, assim, esse livro, ele deverá sair agora no segundo semestre. Eu estou preparando um romance, mas isso vai demorar ainda. Então, assim, de imediato tem essa adaptação que ainda vai sair, que a gente vai divulgar no Recife Assombrado e tal, para quadrinhos, e esse meu livro, A Última Noite do José Wilker. Perfeito. É isso. E aí, peço que quem se interessar, visite também o Recife Assombrado, tá? A gente tem o perfil do Instagram também, do site, do nosso projeto, o Facebook, né, o Twitter, o próprio site, o recifeassombrado.com, não tem o BR, né, tem muita coisa interessante lá. Tem um podcast que eu não participo, que é o Roberto Beltrão, que tem, né, que faz, né, ele gosta e ele participa, assim, então, que é o Recife Assombrado, podcast do Recife Assombrado. E quem quiser trocar uma ideia, comprar o nosso trabalho, como você falou, entre em contato comigo, manda um direct no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, e a gente, né, troca uma ideia, né, tira uma dúvida, compra o livro, compra os quadrinhos, tá? Perfeito. É um prazer. Perfeito, perfeito. Então, lembre-se, os links vão estar aqui abaixo, tá? André, um prazer falar contigo mais uma vez. Prazer Viu? o meu, Marisson. E foi muito bom. Espero que a gente possa se encontrar em breve, inclusive presencialmente, né? Que a gente acabou não se encontrando presencialmente, pessoalmente, na verdade. Será um prazer. E obrigado, tá, pelo espaço, pela oportunidade. Foi um prazer. Assim, uma conversa. O tempo passou, tô vendo aqui que passou e eu nem percebi. Eu que agradeço. Se dependesse de mim, a gente ia passar a madrugada toda aí conversando. Conversando sobre as lendas. Tem assunto, viu? Tem. É esgotável. Mas em breve, se você aceitar nosso convite, eu já lanço, inclusive, aqui
para em breve a gente voltar a conversar. E, se possível, assim que vocês lançarem aí os próximos trabalhos, tá? Pode deixar. A gente avisa assim. Faço questão de lançar aí com você. Tá? Valeu, André. Obrigado. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Até mais. Abraço. Valeu. Abraço, até mais.